bem, estamos começando mais um nosso condomínio hoje, programa produzido pelo Sindiconde e apresentado aqui no canal 4 NET TV Floripa e também pela internet em tempo real para todo o planeta. Muito obrigado a você, internauta, obrigado a você, assinante NET. E lembrando coisas essenciais no início do programa. Se você quer continuar se comunicando com um e-mail, você pode acessar sindiconde@gmail.com. Pode mandar os cuidados do Gustavo, que vai lhe trazer todo tipo de informação via e-mail. Esse programa tem o apoio fundamental e importante, além do Sindiconde, de Cronos e Casas da Água. O Sindiconde atende normalmente, está entrando em recesso hoje, retorna dia 3, né, um justo e merecido recesso depois de um ano inteiro de trabalho, mas já a partir do dia 3, 4, né, dia 3 ou 4, no próprio dia 3, está ali na Avenida Osmar Cunha 183, no Seiza Center, sobre a loja Bloco B. Telefone 3333-8677. Como sempre, contamos com a presença do presidente do Sindiconde, Alfred Heilmann, que vai cumprimentá-los e até introduzir o nosso convidado. Importante, principalmente no verão, né, a gente falar de água. Então aguarde só um pouquinho. Seu Alfred, prazer tê-lo aqui mais uma vez. O prazer é meu. Público telespectador, Gilberto, Peri, mais uma vez estamos aqui trazendo a nossa preocupação com aquilo que chama-se água. Água é um produto que tem fim. Tem fim. Tem gente que acha que a água não tem fim, mas tem. Principalmente a água potável. Nós tivemos aqui nessa mesma televisão e nesse mesmo programa, há uma questão de 2 anos atrás, uma série de constatações daquilo que acontecia com a água aqui no nosso grande Florianópolis, e com toda certeza aquilo ajudou muito, digamos assim, para que nós trouxéssemos soluções. A Casan, que é a distribuidora dessa concessionária da água em Florianópolis, e demais municípios aqui ao nosso redor, ela tem uma concessão da prefeitura e que nós, sindicato, temos sido muito questionados, o que pode, o que não pode, os direitos e deveres. Mas eu não vim hoje aqui, sabe, o Gilberto, questionar, digamos assim, problemas. Claro. Nós queremos aproveitar a oportunidade que hoje nós estamos aqui na véspera, não é, da chegada de um contingente bastante grande de turistas, e que esperam ter de nós aqui em Florianópolis uma receptividade conforme se propaga muito nos jornais, nas revistas, onde Florianópolis é tido como uma cidade fantástica, que realmente é, mas que tem também seus problemas. Eu já contestei muitas coisas da Casan e ainda vamos entrar nesse assunto para o ano que vem, mas dizer para vocês que a Casan não é culpada sozinha de toda essa situação. O que nós estamos tendo, e inclusive já disse a alguns condomínios, não é, se vocês estão com falta d'água, se vocês estão com alguns problemas, a grande culpa é de vocês, consumidores. Eu gostaria que vocês me trouxessem um relatório, quantas vezes foi limpo a caixa d'água de vocês nos últimos 5 anos. É verdade, quase ninguém faz isso. Quantas vezes foram limpo o encanamento do condomínio, ou até das casas que fazem a reclamação. É verdade. Veja bem, Gilberto, hoje, o camarada sai do centro de Florianópolis e vai para sua casa de praia, que estava fechada há 6 meses, 8 meses. Quanta água ficou parada dentro daqueles canos? Não só a limpeza da caixa d'água e da cisterna, mas também tem que fazer a limpeza dos canos, para que ele obtenha uma água com alguma qualidade.
Nós não vamos aqui defender e queremos que vocês devam beber a água da Casan. Claro. Certo? O Peri sabe disso aí perfeitamente, que no período deu uma chuva um pouco maior, deu problema na água e na qualidade da água da Casan. Pelo menos no aspecto. Mas e a qualidade? Eu não tomaria uma água que tem aspecto de café com leite. É verdade. Não é? Então, gente, nós queremos trazer aqui hoje para vocês algumas dicas de o que vocês devem fazer para que tenham, nesse período, digamos assim, uma certa garantia, não só do fornecimento, mas também da qualidade e o consumo da água. Peri Fornari Filho, engenheiro ambiental da Casan, prazer tê-lo aqui no programa. O que faz o engenheiro ambiental da Casan, para explicar para o telespectador? O engenheiro ambiental lá na Casan, a gente trabalha com o licenciamento ambiental da empresa, a gente trata das obras que precisam ser feitas, a gente procura regularizá-las, acompanhando todos os estudos ambientais que porventura precisam ser feitos. Trabalhamos também com a educação ambiental, com palestras, com feiras, eventos, o que precisa mais voltado para essa área. E uma parte de serviço burocrático, mas que sem esse serviço a gente não consegue dar procedimento no serviço técnico, que seria mais os estudos ambientais. Só um parênteses antes, quando o senhor falou ali da qualidade da água, a Casan ela trabalha para manter a qualidade da água o tempo todo, né? Em algumas épocas, como aconteceu semana passada, 2 semanas atrás, que houve uma grande quantidade de chuva, a nossa água bruta, a água que é captada, ela piora um pouco a qualidade dela, né? Ela vem um pouco mais turva, ela vem um pouco mais de cor. E com isso, a gente demora um pouco mais no tratamento, o nosso fornecimento de água diminui um pouco. Diminui porque a gente tem que limpar mais os nossos filtros, né? E limpando o filtro, a gente está usando a água que seria distribuída para a rede para limpar o filtro. E essa distribuição a gente acaba prejudicando um pouco por conta disso. Não por a qualidade a gente é obrigado a manter, porque a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde que a gente tem que seguir, né? Mas a quantidade de água diminui por conta dessa qualidade que a gente tem que manter. Como é que é essa questão da qualidade da água? Aquilo que o próprio presidente Alfred Heimann havia colocado. A gente não bebe água da Casan. É meio tradicional isso. Pode ser que esteja todo mundo enganado, mas todo mundo vai beber água de bombona, vai dar um outro jeito. Tem gente que prefere água de ponteira, aqueles locais que ainda existe, né? Sim. A captação da ponteira, que vem lá de 18, 20 metros. A água da Casan. Geralmente, primeiro essas ponteiras, geralmente elas não estão a estudo, né? Geralmente a ponteira ela está a 2, 3 metros de profundidade. Certo. É uma água superficial, que tem teoricamente impureza. Superficial, tem impurezas, e onde muitos locais que tem ponteiras é uma região mais afastada. Então nessa região onde tem ponteira tem uma residência e do lado da ponteira tem um tratamento de esgoto do cidadão. Aí tem fossa e filtro. Então essa água, ela vem, assim, não tem como garantir a qualidade. A probabilidade de contaminação muito grande. A probabilidade de contaminação dela é muito grande. Quanto a beber a água da Casan, eu bebo água da Casan sem problema. Torneira? Da torneira. E aquele gosto que ela tem forte dos produtos cloro e... Mas o cloro ele é um produto de desinfecção que a gente é obrigado a usar. A portaria do Ministério da Saúde exige que tenha, né? Então isso aí é para garantir que a água fique limpa, para garantir que ela não tenha nenhum patógeno, nenhum produto que possa fazer mal para a gente. Patógeno. Telespectador comum, será que tem alguma pata lá dentro? Patógeno? Não, o patógeno é um micro-organismo que pode fazer mal tais tipo como coliformes assim? fecais, os coliformes totais. Tá. Isso aí que é caracterizado como um patógeno. Certo. Beber água da Casan eu não vejo problema nenhum, né? O que acontece muito e é muito frequente nesse problema é o que o seu Alfred falou no começo da turbidez. Da entrevista. Não é a turbidez.
é a falta da manutenção da cisterna das casas, dos prédios, e a falta de manutenção das caixas d'água. Né? O ideal é que se limpe de 6 em 6 meses, no máximo, fazer uma limpeza. Mas tem situações que chega a 2, 3, 5 anos. E o que acontece dentro da caixa d'água? Não estou nem falando da cisterna embaixo, eu digo da caixa lá em cima, aquela que vai direto à água. Dentro da caixa d'água é um local escuro, úmido, então tem a proliferação de bactérias, tem limo, começa a produzir isso aí. A produção de limo, ele gera uma produção de material orgânico dentro da caixa d'água, porque ele começa a se decompor. A água, como vem com cloro, também aquele cloro é consumido, forma um pouquinho de organoclorado ali dentro, que é um subproduto do cloro, que faz mal para a saúde. Ele, dependendo da quantidade que for, ele é cancerígeno. Né? Isso aí, depois de composto, ele vai decantando na caixa d'água, ele vai caindo para o fundo da caixa d'água e vai acumulando. Claro. Aí quando o cidadão vai limpar a caixa d'água depois de 2, 3 anos, a caixa d'água está com um lodo de quase meio metro de altura só de terra. E essa terra vem de onde? Assim, um pouco pode ser que venha junto com a água, né? Pelo tratamento, coisa assim. Mas a grande parte é pela sujeira que a própria caixa d'água forma. Não saia daí, o primeiro intervalo já está começando. Você está no nosso condomínio hoje. Programa do Sindiconde, e-mail sindiconde@gmail.com, tá? Programa para Cronos e Casas da Água. A gente volta já, aguarde. Quinta-feira, muita informação para você aqui no Canal 4. 7 da noite, Justiça. A análise e a opinião sobre os fatos do momento com Romeu Falcone. Às 7h20, Viajando com o Biquíni. A nova visão dos lugares mais espetaculares numa viagem de imagens e detalhamento comandada por Mônica Magalhães. Às 7h40, Arte e Cultura. A valorização das obras e seus autores numa conversa diferente com Nazareno Lessa. 8 da noite, Vida Inteligente. A verdade sobre cada um de nós em relação ao universo em que vivemos. Numa abordagem direta e objetiva com Eustáquio André Patounas, o grego. 9h15. Grisa TV, um olhar pangrisiano, a melhor forma de conhecimento do eu interior para uma vida cada vez melhor com a clareza e experiência do parapsicólogo Pedro Grisa. Uma noite de quinta-feira para quem quer saber mais e melhor. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo.
você. Junte-se a nós. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Vamos em frente com mais essa edição do nosso condomínio hoje, programa do Sindiconde. Aliás, nosso condomínio hoje é o título que de agora em diante será a marca da divulgação do Sindiconde. É bom que você saiba, através de todas as mídias, mídia impressa, televisiva, internet, informativos, quem sabe programas de rádio. Hoje o Sindiconde já está presente todas as quintas-feiras, nesse horário, o básico do programa inédito das 17 às 18, ao vivo, aqui no Canal 4 e também pela internet, com as reprises que vocês já estão acostumados a acompanhar. Sextas-feiras, circula no Jornal Notícias do Dia uma coluna no Clube do Imóvel, tá? Nosso condomínio hoje. E no jornal Fique Esperto, com abrangência nos municípios de São José, Palhoça e Biguaçu. Peri Fornari Filho, engenheiro ambiental da Casan, o convidado do Sindiconde no nosso condomínio hoje. Esse programa que tem o apoio fundamental e importante de Cronos, a amiga do seu condomínio, e Casas da Água, né, a parceira do seu condomínio. Seu Alfredo, algum questionamento sobre a primeira parte ou vamos tocando com o Eu acho que, Gilberto, eu acho que o sentido do programa foi exatamente esse. É ser didático, né? De trazer a informação ao nosso condômino, ao consumidor de um modo geral, porque a grande maioria acha que aquela aguinha que saiu ali na torneira, aquilo é um milagre de algum lugar. E atrás daquilo ali existe uma sequência de coisas, desde lá dos pilões, que hoje já não tem mais, não suporta mais a quantidade de água que a nossa cidade vem crescendo, precisam buscar novos mananciais, buscar água, cada vez mais difícil, mais longe, e água com uma série de problemas que exige uma filtragem muito maior. Você lembra perfeitamente que nós tínhamos uma água espetacular aqui em cima do Morro da Lagoa, certo? E que caía lá para a costa da Lagoa. Aquilo era um verdadeiro, uma cachoeira, hoje um filetezinho de água. Impressionante. Então as coisas vão acontecendo, mas precisam haver um acompanhamento. Agora, quero dizer uma coisa. Quando você vai ao supermercado, o condômino vai ao supermercado e vai ali fazer uma compra de, principalmente, verduras e carnes e peixes. O que ele faz? A primeira coisa, quando ele chega em casa, vai acondicionar aquilo ali numa geladeira para ter conservação. Isso. Água, não existe isso aí, certo? Infelizmente, é uma realidade. Tá? O condômino e o consumidor de água, normalmente ele não está preocupado com a caixa d'água dele, ele não está preocupado com aquele encanamento, onde ficou aquela sala, aquele quarto, aquele kitnet ou alguma coisa que está fechado lá 2, 3 meses ou um ano, certo? Aí ele vem lá da tua terra, não é dizer, agora eu vou passar os meus dias aqui na praia e tal, e aí ele chega, já abre as torneiras, já vai debaixo do chuveiro daquele ali, não é? E não pode ser assim. Ele precisa receber uma informação, e uma das coisas que o sindicato vai fazer junto à Casan no ano que vem, se Deus quiser, nós vamos em conjunto fazer um tipo de uma publicação um pouquinho mais dirigida do que aquela que
mais propaganda política do que realmente aquilo que tecnicamente precisa ser feito e responsabilizar o consumidor tanto quanto o fornecedor, que os dois são culpados iguais, certo? O que tem da Casan? O que eu não concordo, não posso concordar, é que quando chove um pouco mais a água fica turva. Então mas isso é um problema técnico que nós vamos discutir no ano que vem. O que nós temos é que realmente nossa água todo dia está em menos quantidade, certo? E com mais dificuldade de captação. Há quem diga que nós estamos aqui sentados em cima do aquífero Guarani enorme, mas que até hoje não pode se pensar em explorar. Certo? Ele não está sendo explorado ainda. Algumas coisinhas, algumas ponteiras mais fundinhas que tem por aí, alguns poços artesianos, não sei se chegam lá, mas de qualquer sorte, gente, água tem que ter qualidade. E com relação ao consumo de água potável de consumo, dentro da própria Casan. Lá dentro da própria Casan, eu já fui em várias reuniões na Casan e coisa e tal, água. Não é água da Casan, não é que é água mineral que ela busca lá em Canasvieiras, não sei onde, tem um posto lá. Água, tanto no prédio da matriz aqui, quanto o prédio da Casan lá no Estreito, a água que vem é a água da rua. É uma água que a gente distribui na rede e todo mundo usa ali, não tem consumo de água mineral. Então isso é coisa de alguns dias. O que a gente faz, o que a Casan faz até para meio com marketing e tal, envasar a água que a gente produz mesmo, num copinho com o símbolo da Casan, mas é uma água nossa que a gente produz lá na estação de tratamento de água dos ingleses. Então aquela água lá, ela sai a boa parte da água vai para a rede e só apenas um cano vai para um outro laboratório e ali a gente invasa a água. A única diferença do tratamento é essa. E aquele copo a gente invasa para fazer propaganda da empresa. Marketing, uma bela ação. Esse é o Peri Fornari Filho, engenheiro ambiental da Casan, nosso convidado de hoje. Não, eu digo isso porque isso é uma realidade, várias reuniões que eu fui, e em outras que eu convidei a Casan, eles levaram caixas e caixas e caixas de água, que não maravilha. É dentro dos copinhos mas aquela água é nossa, é água da Casan mesmo, até o pessoal fala, pô, mas onde é que vocês fazem? É a mesma água que sai da estação de tratamento. O público não sabe disso, o público sabe que aquilo ali está envasado. Está envasado. Não é dentro de um invólucro lá de plástico como os outros, certo? Pois é, porque nós também não sabemos se os outros também estão botando água da Casan dentro e estão vendendo propaganda. Então nós estamos na frente de uma série de coisas que precisam ser realmente melhor esclarecidas. Mas, volto a dizer, isso é um programa mais técnico que gostaríamos de levar daqui para frente. O que nós queremos da Casan, e é uma das tuas áreas, é que as crianças passem a ter uma educação e respeito à água. Como é que está isso? Vocês desenvolvem palestras, Peri, que levam para o estado inteiro? Só na Grande Florianópolis? Não, a gente tem, na Casan tem gerência de meio ambiente que cuida disso em todas as regionais da Casan. Né? São 4 regionais e cada uma tem seu respectivo pessoa responsável por isso. E cada regional faz o seu trabalho de palestras. Vocês vão a escolas, vão a centros comunitários, vão a feiras. Centros comunitários. Quando tem feira de meio ambiente, assim, passa uma semana, a gente vai, leva inclusive a gente até leva de vez em quando aqueles copinhos de água para fazer a propaganda da empresa, né? Mas aí tem as feiras, a gente quando tem até CIPAs, Semanas de Proteção de Acidentes, de algumas empresas a gente já participou, né? O pessoal quer saber como é que está a água, como é que faz, como é que não faz. Então, de vez em quando, quando é convidado, a gente vai fazer. Semana passada, faz umas 2 semanas, eu estava na Polícia Militar Ambiental. Eles têm um projeto bem legal com os protetores ambientais, né? Que são crianças da 7ª e 8ª série que eles selecionam
de uma escola municipal, né? Esse ano é de uma escola municipal próxima ao Rio Vermelho. E lá a gente ficou 2 tardes, né? Foram 2 aulas que a gente deu só sobre água, né? E foi muito bacana. Isso aí vai um puxando para o outro, né? Eu conheci esse pessoal de um outro evento que eu já estava participando, eles me chamaram. Tenho comissão de educação ambiental que eu participo também, então a gente está sempre em contato com essa parte de educação para tentar... O que desperta mais atenção nas crianças quando vocês começam a falar de água? Qual é a curiosidade que elas expressam perguntando e tal? A principal é saber de onde é que vem. Não sabe, o pessoal sabe que vem porque abre a torneira e sai. É que nem a luz, né? O cara pensa que sai ali da parede, da tomada, assim, liga e... E ainda quer energia, né? Ainda quer energia. Diga. Então a gente faz, explica desde o princípio como é que a gente faz para tratar a água, como é que a gente capta, a importância de manter um rio com a mata ciliar preservada, que é justamente para melhorar, para manter a qualidade do rio, né? Aí vai diminuir o que o seu Alfred falou, que vai melhorar a qualidade dela. Melhorando ela, eu tenho menos turbidez, eu tenho menos cor dentro da água. Me diga uma coisa, você só lampaçãs, para a gente não ampliar, porque não é esse o tema. Como é que vê o Código Florestal que foi modificado, aprovado pela Câmara, modificado do Senado, que agora vai voltar para a Câmara? Com essa questão que é uma das questões que preocupa essa questão da mata ciliar. Eu conheço pouco esse Código Florestal, eu não me inteirei muito bem dele. Mas, pelo que deu para perceber, é o que eles querem fazer como foi feito aqui em Santa Catarina, né? Eles querem... É bom? Ao meu ver, não. Ao meu ver, não. Porque regularizou uma situação de muita gente... Irregular. Né? Tu tinha o Código Florestal brasileiro previa uma mata ciliar, por exemplo, de 30 metros, né, obrigatória, né, de mínimo 30 metros para um rio de 10 de largura, e diminuiu essa... Certo. Então, regularizou quem estava irregular. Ao meu ver, não foi legal. E essa questão da mata ao longo do rio, ela é fundamental para a qualidade? É fundamental para a qualidade. Ela segura os detritos que tem? Como é que é? Ela segura a terra marginal, né? Ela não deixa com que o rio fique erodido, ela não deixa com que o rio fique assoreado, né? Que não entre muita sujeira para dentro. Consequentemente, se não entrar sujeira, a qualidade de água melhora. Aí tem outro problema. A gente... Assim, a nossa água bruta vem um pouco mais suja quando chove, justamente porque não tem mata. O nosso rio, o Rio Cubatão, que é um dos rios que, quando a gente precisa, a gente usa para abastecer a Grande Florianópolis, ele está completamente sem mata ciliar. Assim, são fazendas uma do lado da outra, né, e não tem uma proteção ciliar forte. Assim. Por que aconteceu isso? Aconteceu porque as famílias morando no interior, casal lá com 2, 3, 5, 8 filhos, daqui a pouco começaram a ter que dividir essas terras para essas terras produzirem para a sua própria subsistência. E faltou foi uma orientação lá no princípio, antes que o mal se crescesse. Hoje, querer tirar isso deles é que eu acho injusto. Aí que tá. Certo? Hoje, tirar isso deles é que eu acho injusto. É uma situação muito difícil. Eu já tive conversando com moradores que têm fazendas próximas assim ao rio e assim já pertenceu ao bisavô dele aquela terra, ele já usava ali na beira do rio. Então assim, o Código Florestal é de 1967, 65, né? Então o pessoal já usava antes, né? Houve esse atrito, né? E com esse Código do Estado ele tentou regularizar um pouco. Não foi suficiente. Não é que não foi suficiente. Assim, tu aumentou a área produtiva da terra. Certo. Né? E antes diminuiu o cidadão a área de floresta diminuiu a área de floresta nas margens. Então é uma situação muito complicada, não é fácil. Assim, tem muita gente a favor, tem muita gente contra. Né? Só que assim, foi o que o governo decidiu, né? Então tem que acatar. Nós vamos fazer mais um intervalo. Nosso assunto não é floresta, nem mata ciliar, nem plantar nas margens dos rios. Mas isso é importante para a qualidade da água.
que o senhor Alfred colocou e que o Peri também. Continuem ligados, o nosso condomínio hoje volta em seguida. Quinta-feira, muita informação para você aqui no Canal 4. 7 da noite, Justiça. A análise e a opinião sobre os fatos do momento com Romeu Falcone. Às 7h20, Viajando com o Biquíni. A nova visão dos lugares mais espetaculares numa viagem de imagens e detalhamento comandada por Mônica Magalhães. Às 7h40, Arte e Cultura. A valorização das obras e seus autores numa conversa diferente com Nazareno Lessa. 8 da noite, Vida Inteligente. A verdade sobre cada um de nós em relação ao universo em que vivemos, numa abordagem direta e objetiva com Eustáquio Andréa Patounas, o grego. 9h15, Grisa TV, um olhar pangrisiano, a melhor forma de conhecimento do eu interior para uma vida cada vez melhor com a clareza e experiência do parapsicólogo Pedro Grisa. Uma noite de quinta-feira para quem quer saber mais e melhor. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. As cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Para Cronos e Casas da Água, o nosso condomínio hoje, programa do Sindiconte. Não esqueça, hein? Sextas-feiras, no Clube do Imóvel, do Notícias do Dia, a coluna Nosso Condomínio Hoje. E fique esperto, mensalmente, o jornal Fique Esperto, que tem abrangência nos outros municípios de São José, Palhoça e Biguaçu.
Hoje, na proposta de produção do Sindiconde, nós estamos conversando com o Peri Fornari Filho, que é engenheiro ambiental da Casan. Você falou, Peri, que a propósito até do que o seu Alfred comentou, que o consumidor, o condômino, enfim, são responsáveis muito mais pela qualidade da água, pelo não cuidado com os seus reservatórios e cisternas. Mas eu faço uma pergunta que bate há muito tempo por aí, todo mundo quer saber. O encanamento da Casan, eventualmente, dependendo da localidade com maior ou menor frequência, ele rompe e tal, e ali há infiltração naquele momento do rompimento de todo tipo, de toda sorte de coisas que possam existir naquele local, naquele momento. E aí, o que acontece, como é que vocês lidam com isso, e qual é a segurança daquela pureza da água implantada que vocês têm obrigação de levar até a ponteira, até a porta da casa da pessoa? Então, a rede de água, quando acontece algum problema, né, algum rompimento, algum vazamento, é consertada, né? E a gente tem, em vários locais da cidade, a gente tem alguns registros, e nesses registros a gente consegue fazer algumas manobras. E quando tem esse tipo de problema e entra água suja ou tem algum problema, nessa manobra a gente consegue liberar a água suja, que se tiver água suja dentro da rede, a gente consegue liberar essa água para algum rio, para algum local, né? Então, geralmente são em pontas secas, pontas extremas da rede, né? E a gente abre o registro daquela ponta da rede para fazer com que a água suja que está dentro da rede seja embora. A hora que for embora, isso aí é um procedimento que não dura mais de 2, 3 minutos, que a água vai com tanta pressão que acaba limpando toda ela, fecha-se o registro e abastece normalmente. Porque é óbvio que numa cidade, que Florianópolis não é das maiores cidades, né, mas é a capital, é absolutamente provável que existam vários locais com infiltração, porque é um vazamento aqui, aí entra ali cria uma poça, aqui vaza um esgoto, aí tem o vazamento, entra para dentro. Como é que isso é verificado, se é que isso é possível? Olha, a gente verifica quando os nossos operadores, né, o pessoal da manutenção da Casan, eles passam boa parte do período deles fora, né, em campo. Então eles estão sempre rodando, estão sempre verificando o que pode estar acontecendo. Às vezes pode estar um vazamento de água, já se comunica, né? A gente também conta muito com a população, né? Nós temos 3 canais para atendimento da população, que eles podem informar a gente, está acontecendo um vazamento, está acontecendo algum problema em tal lugar. Então a gente tem a central de 0800, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós temos os nossos balcões de atendimento, que funcionam onde tem Casan, né? No centro a gente tem um balcão de atendimento, em Canasvieiras a gente tem outro balcão de atendimento, na região sul a gente tem outro balcão de atendimento, e junto com a prefeitura, onde tem os SIACs, o Procidadão, a gente também tem uma parceria com eles. E tem o nosso site, que é o www.casan.com.br, lá tem o Fale Conosco. Então a gente conta bastante com a comunidade para nos informar o que está acontecendo, mas também tem o nosso pessoal de campo que está sempre atento a isso. Se não me engano, que já faz algum tempo, nós tivemos, foi na metade do ano, uma dose elevada, se não me engano, de alumínio na água, é isso? Ou óxido de zinco, alumínio, alguma coisa assim que estava fora do padrão. Foi um problema que a gente teve no começo desse ano. Eu lembro. Né? E foi devido a um problema na nossa estação de tratamento de água, mas esse problema já foi resolvido. Tá, o que vem a ser, que tipo de problema foi, como é que isso aconteceu e como é que foi resolvido? Até para mostrar para o telespectador e tal, a seriedade com que a Casan trabalha nessa questão da água. Certo. O alumínio, a gente tinha alumínio, um alumínio um pouco excedente na água tratada,
porque a gente usa um produto chamado sulfato de alumínio, que ele serve para coagular a água. Como ela vem muito turva, a gente usa esse produto para clarear. Não, ele faz com que a sujeira que tem dentro da água, ela se aglutine, ela fique uma sujeira maior. Aí consegue É mais fácil de filtrar. Certo. Então a gente usa isso aí, é comum, é usual em todas as companhias de água do Brasil usar esse tipo de produto. O que aconteceu é que a gente teve um problema num dos filtros que a gente tem e o fundo do filtro ele acabou rompendo, né? E formava como se fosse uma ligação direta, então não estava filtrando tão bem quanto ia e a quantidade de alumínio que ficava naqueles flocos, que era para ficar retida no filtro, acabava indo para... E qual é o malefício que o alumínio causa para a pessoa? O alumínio ele não causa malefício nenhum. Se tu for comparar assim, tudo que tu consome tem alumínio, uma latinha de cerveja vem numa lata de alumínio, cozinhar em panela de alumínio solta alumínio, então ele não tem malefício nenhum. Mas para a memória tem ao longo de anos? Não tem nenhum é dado lenda? não sei se é lenda, mas não tem nenhum dado científico que comprove que um excesso de alumínio cause problema. Agora não há hospital que use panela de alumínio. Todos usam aço inox. Sim. Mas em casa muita gente ainda usa alumínio. Porque é muito caro no Brasil. Mas a maioria que pode compra a panela de alumínio e abandona a panela de... Não, mas não justificando isso, a quantidade de alumínio que foi encontrada na água, ela estava acima, mas não absurdamente. Mas para ter algum efeito na pessoa, Sim. em algum cidadão, a quantidade de alumínio tem que ser muito maior. Por muitos anos também, né? Por muitos anos. É cumulativo, né? Por muitos anos. Então, foi um problema que já foi resolvido, a gente reformou o filtro que estava com problema e isso aí acabou. Quais os problemas que podem ser evitados pelos condôminos, pelo consumidor, nesse momento em que, como o seu Alfred disse na abertura do programa, Florianópolis em particular, mas o estado em geral, todas as cidades recebem um pouco mais de pessoas, porque são familiares e tal, etc. E Florianópolis recebe absurdamente mais pessoas por causa da beleza natural, da publicidade e tal, etc. O que a gente pode fazer para assegurar uma melhor qualidade de água? Desde o banho do chuveiro e também para não faltar água. Para não faltar... E para manter a qualidade também. O que a gente pode fazer? Primeiro, para manter a qualidade, é manter sempre os nossos reservatórios limpos. Tá. Não passar mais de 6 meses, tanto com cisterna quanto caixa d'água suja, né? sem ter uma manutenção. Para que não falte água, o ideal é o seguinte: como a gente está numa região litorânea, né? E época de férias, época de festa, todo mundo tira férias de tudo. É verdade. Né? Inclusive muita gente tira férias do que seria o ideal, assim, por exemplo, começa a tomar banho mais demorado, né? Tem mais tempo, aí vai para o banho, vai escovar os dentes dentro do chuveiro, vai fazer a barba debaixo do chuveiro. A mulherada, tem muita mulher que depila debaixo do chuveiro. Então isso aí é um tempo gasto, desnecessário, é uma água jogada fora, que ela não está contribuindo em nada para a limpeza, para a higiene pessoal, né, que só está jogando fora. É um dinheiro que está passando pelo relógio, tu vai pagar, só que está literalmente está escoando pelo ralo. Então o que pode ser feito para não faltar? Diminuir a quantidade, diminuir o tempo de consumo de água, né? Chuveiro, escovar dente, fazer barba, tudo com a torneira fechada, lavar a louça, não precisa lavar com torneira aberta também, pode se molhar depois só enxaguar. Se tiver máquina de lavar roupa, lavar louça, usar só quando ela estiver na carga máxima, claro. Não ficar lavando uma peça de roupa só. O que é legal também é a gente aumentar a reservação da casa, se for em casas, mais reservatórios, porque é muito normal, é de praxe isso, a pessoa reforma a casa, tem uma casinha de praia, construiu há 20 anos atrás, reforma a casa toda, mas não mexe na água nem no esgoto. Então, hoje a casa naquela época era só para o casal, recém-casado, hoje já está com 10, 12 pessoas. 10, 12 pessoas e continua com aquela mesma caixa de água. Então o ideal é que se tenha uma cisterna e uma caixa d'água
A gente usa como padrão 200 litros de água por habitante dia. Então, se tu tiver uma casa com 5 pessoas, é 1.000 litros o por ideal é dia. que você tenha um reservatório de 1.000 litros, mais uma cisterna de 1.000, porque um reservatório é para durar um dia. Certo, aí puxa. Então, se uma casa tiver 20 pessoas, se a casa for normalmente habitada por 20 pessoas, que se faça esse cálculo para chegar numa reservação que te aguente um dia e meio, né? Porque é complicado. O verão é uma época que a gente tem muito mais moradores. Assim. Eu vi algum tempo atrás, o seu Alfred trouxe, e a gente fez um programa e foi impressionante, umas amostras de água do próprio Seiza Center. Mas aquilo era uma coisa escabrosa, tenebrosa. Durante algum tempo. Foi durante muito tempo. E aí me veio, eu estava pensando aqui no decorrer do programa, por acaso, para condomínios, para área central e tal, vocês mandam uma água diferente ou isso é impossível? É impossível. A água que vem vai para tudo, vai para Santa Mônica, vai para cá, vai para lá e vai para o centro. A água ela é diferente em algum termo, porque a gente tem 3 sistemas de abastecimento de água em Florianópolis. Tem o sistema integrado, que é o que vem lá de Pilões, né? Que ele abastece Palhoça, São José, Biguaçu, Santo Amaro e Florianópolis. A parte continental, centro, até Cacupé e Trindade Agronômica. Nós temos o sistema Costa Norte, que abastece toda a região norte, da Canasvieiras, Ingleses. E tem o Costa Leste Sul, que é o sistema que abastece todo o sul da ilha e o leste da ilha até a Barra da Lagoa, ali, que é captada na Lagoa do Peri. Lagoa do Peri, várias ponteiras distribuídas. Não, lá no Costa Leste só a Lagoa do Peri. Só a Lagoa do Peri. E aquelas ponteiras que a casa tem em alguns terrenos, está ali fechados, casa e tem estádios do que é? Tem algumas ponteiras que a gente usa no Costa Norte, que a gente está usando. Eu falo do sul. Do sul da ilha. A gente tinha no Campeche, tinha ponteiras lá, mas elas estão desativadas. Estão desativadas, mas está lá, continua o terreno e o equipamento. O terreno é da Casan, certo, continua lá, mas a gente não usa mais. Por quê? Porque a gente... Era caro? Não é porque era caro, foi uma decisão interna da empresa de não usar mais. Mas foi, assim, por enquanto a gente está com a Lagoa do Peri, ela está abastecendo, ela consegue dar conta daquela região. Mas está lá para qualquer eventualidade, né? Claro. O Gilberto, nós conhecemos a Casan, assim, alguma coisa parecida, aos 40 anos, 30 e tantos anos, e tivemos lá dentro da Casan muitos momentos diferentes. Mas, há algum tempo atrás, a perda que a Casan tem de água no sistema, certo? Ele ultrapassava os 50%. Hoje eu não sei em quanto está, mas a perda é muito grande. A segunda coisa que tem é que o desperdício da água... Esse é um problema. É uma das coisas, é um número impressionante. Ele ultrapassa 50% daquilo que é fornecido para dentro, digamos, de um condomínio. Que loucura. Certo? Mais de 50% da água ali consumida não é desperdiçada. Certo? É aquilo que ele falou. Ele abre a torneira, pega a escova de dentro e deixa a torneira ligada. Aí você pega, tem um prédio lá de 12 andares de altura. Aqui no primeiro andar, você abre a torneira, a água sai com uma força que não tem mais tamanho. Isso aí é uma coisa interessante que você falou. Ele simplesmente enche um copo em 2 segundos, 3 segundos. E lá em cima? Ele leva... 1 minuto. Então, o que está faltando? Qualidade de instalação, que chamam-se... Não é isso, eu discuti com o pessoal da Casan, não aceitaram a minha proposta na ocasião de colocar válvulas de retenção, certo? A obrigatoriedade de válvulas de retenção em determinados trechos. Hoje já tem mais alguma coisa, mas também tem essa conversa mole aí de dizer que vão aproveitar água de chuva nos prédios existentes, isso aí está fora de cogitação. Mesmo também, eu venho aqui para discutir com quem quiser discutir, não é sobre a medição da água individualizada da forma como está sendo feito. Alguma coisa em Brasília tem, alguma coisa muito pequena, prédio novo em Brasília já tem um sistema.
israelense, se não me engano, e alemão, mas que a funcionalidade precisava ter, a educação do povo tinha que ser diferente do que nós temos hoje, certo? Porque se o condomínio puder enganar o condomínio, ele engana o condomínio. Claro, para pagar menos. Para pagar menos, certo? Então, é bastante discutível isso aí, e isso aí nós teríamos aqui alguns programas para fazer. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, público que nos ouve, que vocês tenham o maior respeito possível pela água. A água é um bem que tem que ser respeitado de todas as formas. Se ela está um pouquinho mais turva, um pouco menos turva, mas nós, graças a Deus, ainda temos aqui na nossa região fornecedores de água mineral, bombonas e outras coisas mais, o que eu recomendo que usem esse tipo de água, ou de filtros, porque, não porque a Casan fornece um produto ruim, é porque o consumidor não se cuida para consumir aquilo que ele recebe, certo? Então, por favor, chamem seus síndicos, o conselho de administração dos prédios, de um modo geral, os responsáveis, sejam eles quem for, vão buscar, antes de mais nada, limpeza da caixa d'água, limpeza do encanamento. Limpeza do encanamento é imprescindível, certo? Porque um pouco de água que fique dentro de um cano aí 6, 8 meses, dentro de um cano parado, certo? Ele pode trazer contaminação para todo o resto. E, demais, dizer para vocês de que essa quantidade de telefonemas que nós temos tido lá no sindicato, eu aqui há uns 2 anos atrás, quando falava aqui em termos de água, nós falávamos aqui em nome de alguns condomínios que eu administrava e mais alguma coisa. Hoje nós estamos, eu especialmente como presidente do Sindicone, estou falando em nome de 6.500 condomínios na nossa região. E 6.500 condomínios são um consumidor não é razoavelmente grande e que precisa ter um respeito muito grande. Claro. Agora, precisamos nós, sindicato, Casan, estarmos com a mão um pouquinho mais juntas, certo? Entendermos que o consumidor, ele também tem suas razões, como também tem seus pecados, mas dizer para vocês que se juntos nós teríamos muita força para levar uma comunicação e principalmente as escolas para as crianças saberem um pouquinho mais do que a água e aquilo que eles podem fazer. Porque nós usamos cinto de segurança, sabe por quê? Porque ali atrás estava sentado, vô, você está sem cinto. É verdade. O pai, você está sem cinto, certo? As crianças são os grandes cobradores das responsabilidades que nós adultos temos. Queremos ou não aceitar, nós somos muito irresponsáveis diante desses fatos. Para Cronos e Casas da Água, nós estamos apresentando o nosso condomínio hoje e a equipe aí nos deu uma força. Não vamos fazer esse intervalo, vamos direto para aproveitar os poucos minutos que ainda temos de programa. Aliás, eu queria, em nome do Fernando Patunas, faz a direção de imagem, do Pedro Rizzo, que é o nosso assistente de estúdio e opera as câmeras, da Monique Latrônico de Souza, que faz a produção, do Silvio Manioto, que faz a direção geral. Já desejar a você, amigo telespectador do nosso condomínio hoje, boas festas, hein? Certo? Eu falo boas festas para não particularizar Natal e Ano Novo, que depois o programa repete e tal, né? Que 2012 traga tudo de bom para vocês. Aliás, nesse momento que se iniciam os programas de festejos de fim de ano, já a primeira parte eu li antes, é uma matéria do Sindicone, mas nesse momento que começam os programas de festejos de fim de ano, seguidos das férias, e também a chegada de milhares de turistas na nossa região, isso vai se prolongar até o Carnaval, claro que muda, se altera o cotidiano de cada um de nós. Porquanto as modificações climáticas, trânsito, segurança, festas, exageros e costumes dos mais diversos nos colocam numa responsabilidade comum. Todos somos
diretamente responsáveis pelo nosso bem-estar, que só é alcançado em todos os níveis com a colaboração mútua de todos, com direitos e deveres respeitados em todas as áreas. Os técnicos, sejam de energia, de água, esgoto, o policiamento, as autoridades e, em especial, os guardiões da nossa saúde, médicos, hospitais, odontólogos, enfermeiros, auxiliares e outros, pouco ou em nada poderão fazer se não encontrarem a colaboração de todos em tudo. Com boa vontade e colaboração, é a base dessa mensagem do Sindiconde, nós teremos com certeza um período, esse que está chegando e vai passando e vai até o início de 2012, nós vamos ter com certeza um período de muita alegria e de proveito que todos merecemos. Agora sim, Feliz Natal, repleto de saúde, alegria e felicidade, e um ano novo, cheio de prosperidade. É o que vos deseja a diretoria do Sindiconde, tão bem representada nesse convívio semanal aí com vocês, quase diário, porque é a reprise do programa, pelo Alfred Heilmann, pelo Gustavo. Aliás, o Gustavo está sempre à disposição no próprio Sindiconde, exceção até o dia 3 agora do recesso, e também atentíssimo, ele que é responsável também pela essa área de comunicação, principalmente e-mails, no sindiconde@gmail.com. Tá bem? Bom. Cronos e Casas da Água também desejando a você, né, um felicíssimo Natal e próspero Ano Novo, e nós agradecendo a eles pelo apoio imprescindível e necessário que tem dado aqui à TV Floripa, ao Canal 4. Peri Fornali Filho, engenheiro ambiental, Kazan. O que faltou dizer que você veio quando foi convidado pelo presidente Alfred? Não, isso eu vou aproveitar e vou falar, e que você acabou não falando de forma rápida. Bom, o que eu tenho para dizer é o pessoal aproveitar bem as festas, né? Mas sem muito exagero, né? Economizando água preferencialmente. E dizer também que a Kazan, ela tem trabalhado bastante para que não falte água como houveram alguns anos, né? Principalmente na região norte da ilha. Nós estamos colocando mais três captações de água novas que estão ficando prontas agora essa semana para operar, para poder contribuir assim com o pessoal lá que vai passar as festas na região norte de Florianópolis. Norte, por que falta tanta água no norte? É porque muita gente? É muita gente. Tá, respondido. Tá respondido. Mestre, para o encerramento, com chave de ouro. Primeiro agradecer ao Peri pela aceitação do nosso convite de vir aqui colaborar, né? Legal. Colaborar aqui, e eu espero que no decorrer desse ano, como estamos em fim de ano, nós tivemos todas as quintas-feiras desse ano, esse programa esteve no ar. É verdade. Esperamos que ele continue no ano que vem da mesma forma, colocar esse programa à disposição da Kazan, da sua diretoria, do seu corpo técnico, de quem quiser. É só entrar em contato com o Sindiconde, que nós vamos programar para que a Kazan tenha uma mídia de 1 hora, que desse bate-papo informal, não se combina nada aqui antes, certo? Mas que tenham pessoas com competência, como você teve de responder as perguntas que aqui foram feitas. Mas como existe o dia do médico, existe o dia do advogado, existe o dia do dentista, do jornalista, amanhã amanhã é dia 23, né? Parece que amanhã é dia 23, sim. Não tenho toda a certeza. É uma sexta-feira. E sabe qual é o dia de amanhã? É o dia do síndico. Não, é o dia do vizinho. Aquele que todo mundo no condomínio faz questão de nem olhar, né? O vizinho é um camarada de uma importância que vocês precisam respeitar. É verdade. Não é o vizinho.
você pode estar tendo um assalto dentro da tua casa, você pode estar tendo uma doença, você pode estar tendo uma série de problemas. Não é que o primeiro socorro é aquele que está mais perto de você, que é o vizinho. Conheça seu vizinho para que ele também lhe conheça. Seja ele em apartamento, seja ele em casa, o vizinho é um elemento importante na vida da sociedade e na vida de cada um de nós. A vocês todos que têm nos aguentaram durante esse ano todo, nosso muito obrigado. Dizer para vocês que nós temos a maior boa vontade de acertar as coisas, nós temos a maior boa vontade de trazer aqui entidades, conforme eu falei ao Gilberto há algum tempo atrás, certo? Eu vou trazer aqui a Celesc daqui um pouco, vou trazer aqui a Polícia Federal, vou trazer aqui o quem de direito, para nesse bate-papo informal o público nos entender um pouquinho mais, certo? E para que eles tenham um canal, conforme também disse o Peri, né, que tenha lá no outro lado alguém que responda com o respeito necessário. E depois todo mundo liga para o 33338677 e inferniza lá o seu Alfred e a equipe para responder. Não, mas olha, o Gilberto, eu vou dizer uma coisa. A instrução dentro do sindicato é nós encontrarmos as soluções e não criticar aquilo que nós não conhecemos. Porque a hora que eu tenho alguma coisa a criticar, eu vou diretamente àquela pessoa, seja ele, não quero saber o tamanho dele, certo? Ou a função dele. Se eu tiver que ir ao governador do estado, eu vou, certo? E já fui em outras épocas. Dizer que essa tranquilidade que o sindicato tem perante os milhares de condôminos dessa cidade, e Biguaçu, São José, Biguaçu e Palhoça, e que no ano que vem nós vamos ter tenho toda a certeza que nós vamos estar muito mais perto ainda do que já estamos. Boas festas e até o próximo ano, né? É isso aí. Um abraço a todos.